Olá, mais a paz de Arrucho. Então vamos aqui dar continuidade aqui ao que o Leandro Quadros da Igreja Adventista está falando, né? Vamos lá. Peraí. Peraí. Pronto, vou deixar assim, tá, Marcos? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Meus irmãos, e para finalizar, o que nós devemos fazer para estarmos preparados para a volta de Cristo? Além de crermos na doutrina correta, porque se você crer no arrebatamento secreto, você vai levar um susto, você vai ser pego de surpresa. Cristo tem algumas dicas para você e eu estarmos preparados por ocasião da sua vida. E eu quero finalizar deixando essas dicas para você. Então, quais são as dicas que ele vai falar? Né, você tem que estar preparado. Além de crer na doutrina correta, mas qual é a doutrina correta? No sistema religioso não tem doutrina correta, porque é tudo doutrina física. Tá? E Arrucho, ele é no espírito, no entendimento. Né? O caminho é estreito, apertado, por quê? Porque é no espírito. Entende? Ele é o pastor, ele é o nosso pastor. A gente crê que ele é o nosso pastor? É no entendimento, não é no físico. Então vamos ver qual é a doutrina que ele vai falar, quais são as dicas que esse Jesus vai falar. Porque a dica que Arrucho falou está na Escritura. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará alimentos. Eu sou a porta. E Arrucho disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então somente Ele é o caminho que leva ao Pai. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele é o pão que nos alimenta, né? Eu sou a água. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Ele é água. Essa é a dica que ele deu. Agora vamos ver aqui a dica que o Leandro Quadros vai falar que Jesus deu aí no sistema. Então vamos lá, vamos ouvir. A primeira dica: você precisa ser um amigo de Jesus. Em Mateus 11, 28 a 30, ele tem um convite para todo aquele que quer estar preparado para a sua segunda vinda. Porque quando Cristo voltar, queridos, não haverá mais chance de salvação. Ele diz em Apocalipse 22, 12... e em Mateus 16, 27 o seguinte: que ele virá para dar a cada um segundo as suas obras. Isso significa que quando ele voltar em glória e majestade, as decisões quanto ao destino de todas as pessoas já foram tomadas. Verdade, concordo. Aqui, pirâmide, ó. Hã? Concordo. Aqui, ó, esquadro com passo, ó. Aí você botando assim, ó, os quatro compassos da maçonaria. Vocês vejam bem. Então vamos lá. Realmente, nós seremos julgados segundo as nossas obras, né? Mas quais as obras? Quais as obras? Porque aí no sistema eles vão falar que nós seremos julgados segundo as nossas obras se a gente foi num templo físico, se a gente deu dízimos e ofertas, é a obra da religião que eles vão falar. Mas não será essa obra que Arrucho vai cobrar. O que Arrucho vai cobrar está escrito em Mateus 25, mas será que ele vai falar? Está escrito lá: vinde, servo bom e fiel, entre no descanso preparado para você desde a fundação do mundo. Por quê? Pois eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estive nu e você me vestiu, estive enfermo e você foi me visitar, estive preso e você foi me ver. Mas quando, Senhor, nós estivemos com fome, com sede, nu, enfermo, doente?
estrangeiro? Quando? Ele dirá, em verdade vos digo, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Entre para o gozo do teu Senhor. Essa é a obra que ele vai cobrar, amados. Não vai ser obra de religião. Você não vai ler na Escritura e a Ruxa falando, vinde, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor, porque você foi no templo físico me adorar? Você deu dízimos e oferta no templo físico? Você subiu ao monte para adorar? Ele mesmo disse, nem em monte, nem em templo adorareis ao Pai. Mas vocês adoraram ao Pai Espírito em verdade, porque o Pai é Espírito e importa que eu adoro em Espírito. E são esses os adoradores que o Pai procura, que o Pai busca, os que o adoram em Espírito em verdade, amados. Então vamos ver aqui o que é esse ser amigo, né? Que ele está falando que Jesus quer que a gente seja amigo dele. Mas o que é ser amigo de Yahushua? Vamos ver o que o Leandro Quadros vai falar aqui. Vamos lá. Vamos avaliar para ver se bate com o que está na Escritura. Até o dia da volta de Cristo você tem a oportunidade de estar preparado. Depois já era. Então é por isso que é muito importante que você agora saiba quais são as dicas que ele dá para você estar preparado. Porque queira você ou não, o juízo final vai acontecer. Um dia todos prestaremos contas. Verdade. E detalhe, né, amados? Ele citou Apocalipse 22, 12. Mas ele não disse o Apocalipse 22, 15, que diz que fora ficam os cães. E quem são os cães? Esses. Escrito em Isaías 56, que o profeta Isaías diz quem são os cães. São cães mudos, que não podem ladrar. São pastores que nada compreendem, quem quer é tudo para a sua ganância. Cada um segue o seu caminho, todos sem exceção. Ah, mas isso ele não falou. Será que ele vai falar? Então vamos ouvir. Para estarmos em pé diante do juízo, nós precisamos seguir algumas dicas de Cristo. A primeira delas, precisamos ser um amigo do Senhor. Em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobre o peso do fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo é leve. É verdade, mas só o Leandro, que a Ruxa disse, vinde a mim, Leandro Quadros. É vinde a mim, não é vinde a uma religião, ouvir um líder religioso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados do quê? O Leandro Quadros, fala aí. Cansados, sobrecarregados da religião, do fardo da religião, que é pesado, que é um jugo pesado, que é um fardo cansativo, que é enfadado. Por quê? Porque o próprio Arrucha disse, Leandro Quadro, em Mateus 23, que vocês botam fardos pesados, mas não são capazes de mover com um só dedo. Não foi isso que ele disse? O que cansa as pessoas é o fardo da religião. Vinde vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados do fardo da religião, amados. Mas isso ele não vai falar. Isso ele não vai falar. Vamos continuar. Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. E se vocês aceitarem o meu jugo, que é o quê? São as imposições, as dificuldades e as bênçãos de ser cristão. Oi? Como é que é? O jugo é o quê, Leandro Quadros? Como é que é a história aí, meu querido? Vamos nós de novo aqui, porque eu tô cantando isso aí que ele tá falando aí, gente. Peraí. Vamos lá. Que é o quê? São as imposições, as dificuldades e as bênçãos de ser cristão.
Peraí, o jugo que ele está falando são as imposições, as dificuldades e as bênçãos de ser cristão. De ser cristão aonde? Num templo físico, dando dízimos e ofertas, praticando atos da religião. Não é isso. Quando Yahushua disse que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave, o que ele quer dizer é que ele nos dá a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade, sem atos da religião, sem o fardo da religião, sem a cobrança da religião, mas em liberdade. Foi isso que Yahushua disse. Tá? Então vocês vejam que ele está falando isso, que o jugo aqui que ele está falando de ser cristão da pessoa praticar os atos da religião. Totalmente contrário, porque ele está falando do jugo da pessoa não estar no jugo da religião, não estar no peso da religião, mas de estar livre em Yahushua para adorar o Pai em espírito e em verdade. Vocês vejam que foge do que está na Escritura. Vamos nós. São as imposições, as dificuldades e as bênçãos de ser cristão? Então, as imposições, você tem que servir o sábado, você tem que guardar o sábado. Então, no sábado você não trabalha. Eu já conheci muitos adventistas que perderam a oportunidade de emprego. Por quê? Porque tinha que trabalhar sábado. E eles não permitem que trabalhe sábado. Isso não é um fardo, amados? Um sábado nos resta. E Yahushua, quando falou um sábado não resta, por quê? Porque o sábado é o sábado de descanso, mas isso aí é no entendimento, não é um sábado físico, esse sábado aí desse calendário gregoriano que é uma mentira, mas é um sábado de descanso. Por exemplo, nós estamos no sábado, aquele que anda no espírito está no sábado, no entendimento. Por quê? Porque anda no descanso de Yahushua. Porque quando a gente vai para Yahushua, a gente encontra descanso. Esse é o sábado, amados. Que aquele que anda em Yahushua anda no descanso. Por quê? Porque anda nele. E nele há descanso para nossas almas. Para nós almas. Então, vocês vejam bem que as imposições que eles falam é isso. É guardar sábado, é dar dízimos e ofertas, é jejuar, é tomar ceia, é levar pessoas para o templo físico, é participar de estudo da Bíblia, segundo eles, para a pessoa estar mais presa ainda na religião, é subir a montes, é jejuar físico. Não tem nada a ver com o que Yahushua disse no jugo dele. O jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Porque o jugo dele é leve e o fardo é suave. Por quê? Porque é no entendimento, é no descanso dele, porque ele nos dá descanso, tá? E porque ele nos dá liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade, sem o jugo pesado, o fardo pesado, o jugo pesado da religião. Esse fardo da religião. É isso que a Yahushua disse. Então vamos continuar. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai viver em paz. Então, mas é em Yahushua. A gente encontra descanso para nós almas em Yahushua, não é na religião. Na religião não tem descanso nenhum não, amados. Religião você tem que ir na Adventista, você tem que ir na igreja no sábado de manhã, tem que ir na sinagoga no sábado à noite. Aí tem que ir no domingo, aí tem que ir nos outros dias, tem que levar pessoas, ir para a casa das pessoas para poder doutrinar as pessoas segundo a religião, não segundo o que está na Escritura, conforme Yahushua ensinou, indo a ele. Então, que descanso é esse que a pessoa tem? Vocês vejam bem. E Yahushua dá o descanso, tem que ir a Yahushua, não é um caminho da religião. Então, vamos continuar. E você vai estar preparado para me receber se eu voltar hoje, amanhã, daqui 5 anos ou daqui a 10 anos. Exatamente, amados. Mas tem que estar em Yahushua. Tem que ir a ele e estar nele. E não na religião onde Yahushua não está. Porque a religião é um caminho e Yahushua é outro caminho. E Yahushua não está no caminho da religião. Não pode um caminho estar no outro caminho. Então vejam bem. Como é que ele está distorcendo o que está na Escritura. Vamos lá, vamos continuar. Primeiro ponto, você tem que ser um amigo de Cristo. Até porque,
em João 5:24 tem um outro texto que complementa esse argumento que eu estou apresentando para vocês. Cumprimento. Então vamos lá. O que é ser amigo de Cristo segundo Leandro Quadros? Vamos ver. 5:24. Em verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não vem a juízo, mas passou da morte para a vida. O ser humano... Sim, mas é aquele que crê na minha palavra, ou seja, na palavra de Yahushua, descontaminado da religião, e não aquele que crê na palavra Bíblia, onde eles distorcem o que está escrito e crê no que o líder religioso fala, ensinando no sistema religioso. Mas é aquele que crê na palavra de Yahushua e segue a Yahushua. É diferente. Por quê? Porque Yahushua é a palavra. Então vamos lá, vamos continuar. Só pode ser absolvido no juízo final se ele tiver a Cristo como seu advogado. Se ele tiver a Cristo como seu advogado, verdade. Mas Yahushua ele vai advogar aqueles que estiverem nele. Porque a escritura é bem clara. Ide a todo mundo, ide, e anunciai a promessa a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Vocês vejam que não é vinde, ide a um templo físico ouvir um líder religioso, mas é ide falar. E aquele que crê será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Está condenado por quê? Porque Yahushua condenou? Porque Yahweh condenou? Não. Porque a própria pessoa escolheu a condenação. A escolha de cada um de nós. A pessoa escolheu a condenação, a pessoa será condenada porque ela se condenou. Ela escolheu a condenação. Não é nem Yahweh nem Yahushua, mas a própria pessoa escolheu. Vocês vejam bem. Vamos continuar. Você entende agora por que num dos estudos eu mostrei para você que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Só Ele possui a habilitação para absolver você e a mim no juízo. Você e eu somos pecadores. Veja bem, amado, vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você veja que ele está distorcendo esse texto. Ele usou o versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque primeiro ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Agora ele falou, mas distorcendo o contexto. Tá? Porque veja bem, quando Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, é porque ele que nos leva ao Pai. E quando ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. E nós somos guiados pelo Espírito. Por quê? Porque nós andamos no Espírito. Mas ele está distorcendo. Está falando que ninguém vai ao Pai se não for por mim, no sentido do juízo. Veja bem como é que ele está distorcendo, olha. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele possui a habilitação para absolver você e a mim no juízo. Veja, aí a pessoa vai ao Pai para ele absolver. Ou seja, a pessoa não está no Pai, o Pai não está na pessoa, o Espírito não habita na pessoa. Não, a pessoa vai ao Pai, ele vai absolver. Ele está falando uma coisa no futuro, e sendo que isso acontece, aquele que crê que é o templo do Espírito e que vai para Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida, Yahushua leva ao Pai. E aí Yahushua levando ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Tá? Então vocês veem. Aí ele disse, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Mas não é isso que está dizendo, ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Veja. Ele falou vem, quer ver só uma coisa? Nós somos pecadores, nós não temos mérito. Ó. Pode ser absolvido no juízo final se ele tiver a Cristo como seu advogado. Cristo. Até porque
Vocês vejam que ele está falando isso, de ninguém pode ser absolvido se não tiver a Cristo. Ele está usando esse texto como se fosse uma coisa para o juízo. Como se Yahushua caminha a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Yahushua, senão por mim, como Yahushua falou. Ele está usando isso para um futuro, para como se fosse assim o juízo. E não é isso, o texto não diz isso, amado. O texto está dizendo bem claro, ó, João 14, eu até boto esse texto direto na descrição, né? Na descrição dos meus vídeos, eu coloco esse versículo. Desculpa, amados. Então vamos lá, João 14. Ele disse: ninguém vem ao Pai, mas ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então vamos lá, João 14. João 14, 6. Ah, vamos ler aqui como é que tá. Que isso não está dizendo, isso não está, esse versículo não está dizendo no futuro, quando o Yahushua julgar. Mas esse texto está dizendo da gente ir para Yahushua, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele que vai nos levar ao Pai, porque ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Tá? Porque é Yahushua que nos leva ao Pai. Assim, da mesma forma como ele diz, sem mim nada podeis fazer, ele está falando isso no sentido do Espírito. Por quê? Porque é através dele que ele nos leva ao Pai, para o Pai nos encher do Espírito. Então a gente não pode fazer nada pelo Espírito, no Espírito, se a gente não for a Yahushua. Tá? Então vocês vejam bem como é que o Leandro Quadros está distorcendo o que está na Escritura. Vamos ler. E Yahushua disse: não fiquem aflitos, creiam em Yahu e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estiverem também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Yahushua respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Tem visto por quê? Porque Yahushua está revelando o Pai. Tem visto o Pai no entendimento. Não é que a pessoa tem visto o Pai fisicamente, mas tem visto o Pai no entendimento, no Espírito. Tá? Porque o Pai é Espírito. Vocês vejam bem. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ah, tá, aqui tá mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Ninguém vem ao Pai. Tá certo? Então vamos lá, cadê? Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Tá? Ninguém vem ao Pai, tá mesmo? Ninguém vem ao Pai. Mas só, amados, que Yahushua está falando isso, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que quando a gente vai para Yahushua, ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Mas o Leandro Quadro, ele está distorcendo esse versículo, tá? Isolado que ele deu, no sentido de que Yahushua é o nosso advogado, que ele que vai absolver a gente no juízo final. Mas esse versículo não diz isso. Esse versículo mostra que Yahushua é o caminho para nos levar ao Pai. Tá? E Yahushua é o caminho que nos leva ao Pai. Quando ele nos leva ao Pai, que a gente vai no caminho que é Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. E nós somos guiados no Espírito, nós andamos no Espírito. É isso que o texto está dizendo. Então vamos lá. Então vamos ver aqui o que o Leandro Quadros vai falar aqui. Em João 5,24 tem um outro texto que complementa esse argumento que eu estou apresentando para vocês. João 5,24. Em verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não vem a juízo, mas passou da morte para a vida. O ser humano só pode ser absolvido no juízo final se ele tiver a Cristo como seu advogado. Você entende agora por que num dos estudos eu mostrei para você que Jesus disse assim:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês E vejam ninguém vem ao Pai como é que ele deu uma pausada aqui, ó. Veja bem. Vamos voltar aqui de novo, ó. Eu tem a vida eterna. Ele não vem a juízo, mas passou da morte para a vida. Aí vocês reparam que ele vai dar uma pausada. Vocês lembram que num desses estudos Por quê? Porque ele está distorcendo o que está dizendo em João 14,6, para poder dar o veredito dele para a pessoa continuar presa no engano da religião. Porque o intuito dele é da pessoa continuar presa no engano da religião, ensinando algumas verdades, pegando parte da verdade, que realmente não vai haver esse arrebatamento secreto, isso é mentira do sistema, mas no intuito de pregar a heresia dele e mentira dele, para a pessoa continuar presa na religião e sair das outras denominações e ir para a denominação dele para ele ficar mais rico. Esse é o intuito dele, porque ele é um cão guloso, tá? Então vamos lá. Veja como é que ele mudou, como é que ele dá uma pausa quando ele vai falar. Por quê? Porque ele vai distorcer o que está em João 14,6. Veja. O ser humano só pode ser absolvido no juízo final se ele tiver a Cristo como seu advogado. Você entende agora por que num dos estudos eu mostrei para você? Veja, eu mostrei para você, você veja como é que ele falou. Eu mostrei para vocês. Por quê? Porque ele vai distorcer o que está na Escritura. Veja. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele possui a habilitação para absolver você e a mim no juízo. Você e eu somos pecadores, nós não temos merecimento algum da salvação. Mas quando pela fé nos apropriamos do sacrifício de Cristo, Ele assume a nossa causa e Ele nos absolve. Sim, mas é pela fé. Quando nós aceitamos o sacrifício de Yahushua e nós vamos a Ele pelo sacrifício dele, porque Ele pelo sacrifício ele se fez o sacrifício único de uma vez por todas, tá certo? Ele se sacrificou por nós no físico de uma vez por todas, para que nós hoje pudéssemos andar no entendimento do Espírito, tá certo? Então vocês vejam bem, mas tem que andar nele. Mas só que aqui o sistema religioso fala de aceitar o sacrifício, indo no templo físico, levantando a mão para Jesus, né, na frente, dando dízimos e ofertas, se batizando, tomando ceia, fazendo jejuns, e indo para as sinagogas deles no sábado, guardando o sábado, não trabalhando no sábado, porque não pode fazer nada. Então a pessoa não pode nem esquentar uma comida e comer. Não pode, porque é trabalho. A pessoa não pode lavar uma louça, tem que comer. E não pode lavar a louça porque é pecado. A pessoa não pode sair de casa, amados, ir para a igreja e pegar um ônibus. Por quê? Porque a pessoa não pode trabalhar. Então o motorista do ônibus também não pode trabalhar. Então você tem que ficar em casa, deitado o dia inteiro sem fazer nada. Então vocês vejam que é hipocrisia. A pessoa não pode dirigir. Ele não pode dirigir o carro dele, que ele comprou com dízimos e ofertas, porque é sábado, ele dirigiu ao trabalho. Não é? A pessoa não está fazendo alguma coisa? Não está tendo uma ação? Um trabalho? Então vocês vejam bem que hipocrisia, né? Aí você veja que ele aqui está distorcendo o que está na Escritura. Agora você tem que dizer um sim para Jesus. Aí você tem que dizer um sim. Vocês vejam que quando ele fala no sacrifício, que você aceita o sacrifício, é você aceitar, se sacrificar, fazendo todos os atos da religião. E sendo que, na verdade, quando a pessoa está praticando atos da religião, de ir num templo físico e de praticar todos esses atos, a pessoa está negando o sacrifício de Yahushua. Por quê? Porque a pessoa está se sacrificando. E é como se a pessoa estivesse dizendo inconscientemente: olha, ô Yahushua, você morreu por mim, você se sacrificou por mim, beleza, mas o seu sacrifício não foi suficiente não, Yahushua. Então eu vou me sacrificar, eu vou no templo físico, eu vou dar dízimos e ofertas para um líder religioso, eu vou ouvir um líder religioso, porque Yahushua eu não creio. É isso, amados, que a pessoa está fazendo inconscientemente. Preste atenção nisso, amados. No que eu tô falando, porque isso é muito sério. Deixa eu até virar aqui, que eu vou falar isso muito sério.
Porque isso eu fiz muitas vezes inconscientemente, sem saber. É isso que a pessoa faz, amados. Preste atenção. Que eu vou falar porque isso é muito sério. Isso é muito grave. A pessoa fala assim: Arruxo, você morreu por mim. Mas eu vou me sacrificar. Porque o seu sacrifício não foi suficiente. Tá? Então, eu vou no templo físico. Eu vou dar dízimos e oferta. Porque eu não creio que você foi o dízimo e a oferta dado por mim. Eu vou tomar ceia, porque eu não creio que você é o pão vivo que desceu do céu, que me alimenta no espírito, e que você é o vinho que dá o entendimento do que está escrito na tua palavra, na palavra que és tu, Yahush, e que tu vai trazer o esclarecimento. Eu não creio. Então, Yahush, eu vou jejuar, porque eu não creio, sabe, que tu me lavas. Eu vou me batizar, porque eu não creio que o batismo o lavar no entendimento. Então, eu vou subir ao monte para orar ao monte. E mesmo você falando que nem monte, nem templo, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a pessoa pratica atos da religião, amados, onde o Altíssimo não habita e aonde Yahushua não entrou, ele está inconscientemente negando o sacrifício de Yahushua. Era como se o sacrifício dele não valesse nada. E sendo que o sacrifício dele foi único e perfeito por nós. Ele morreu para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância no entendimento do Espírito, amados. Essa vida que ele disse que nós teríamos, que ninguém a tira dele, não é a vida que ele morreu, porque essa vida que ele morreu foi sacrificado por nós. Esses líderes religiosos, a maçonaria, a política tirou dele essa vida. Ele foi morto. Mas a vida que ele fala é a vida em abundância. Da gente viver nessa vida no entendimento do Espírito. Do Espírito está vivo em nós, amados. E de nós andarmos nessa vida verdadeira, abundante, que é ele, porque ele é a vida. E da gente ter a liberdade de andar no Espírito. E não mais no fardo da religião, amados. Porque a religião é fardo. Além de ser fardo, de ser pesado, da pessoa ter que cumprir os atos da religião, porque senão a pessoa vai para o inferno, como eles falam. E o inferno não é um lugar, o inferno é um ser, que é o corpo de Terron, que é o Deus das trevas. Entende? E Yahushua nos dá liberdade para adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas se a gente aceitar o sacrifício dele, e como a gente aceita o sacrifício dele, amados, aceitando que ele é o caminho, então vamos a Yahushua, que é o caminho, não o caminho da religião, aceitando que ele é o pão vivo que desceu do céu, amado, e que esse pão nos alimenta no entendimento, aceitando que ele é a água que nos limpa de toda a sujeira da religião, e que nos limpa e que nos mata a sede no entendimento. Assim nós aceitamos o sacrifício de Yahushua, não é indo no templo físico, praticando o ato da religião, porque quando a gente vai no físico, praticando tudo físico, tudo atos da religião, amados, na verdade, a gente está negando o sacrifício de Yahushua. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então, amados evangélicos, amados católicos, espíritas, de qualquer religião, se vocês estão assistindo esse vídeo, não endureça o seu coração, não endureça, mas entenda que hoje a nossa adoração é no espírito, é no entendimento ao Pai, não é no físico. Atos físicos levam à perdição. A porta larga é a porta que leva à perdição. Qual é a porta larga? A porta da religião, de todas as religiões, aonde o dragão, a antiga serpente, está enganando as pessoas, como está escrito em Apocalipse, engana todo mundo, se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões, porque o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em nenhuma religião. Ele está fora. E Yahushua está fora das religiões, chamando os seus para fora. Então, amados, saia da Babilônia, saia das religiões que são lugares de trevas e vá para a luz, que é Yahushua. Amados, isso é muito sério. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, que vocês vão sair do engano da religião, da escravidão que é a religião, dessa escravidão que é a escravidão da mente. E Yahushua veio nos libertar para que nós hoje possamos pensar como seres racionais e não pensar como o sistema quer que a gente pense, tá certo?
Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Rústia carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, da escravidão da religião, do fado da religião, do jugo da religião, em nome de Arusha. Até a próxima.